Olá, turma. Vamos dar início então a um novo assunto. Estamos quase acabando este semestre. Vamos falar sobre alergias alimentares. E o conceito de alergia, né? Quando a gente fala em alergia, é entender que o corpo vai produzir uma reação exagerada ao organismo, mas essa reação exagerada é feita contra substâncias que normalmente não nos causariam mal, né? Não são prejudiciais, né? Então tem gente que tem alergia com flor, com pólen, com pelo, né? E também com alimentos, certo? Então assim, nosso corpo, né, trabalha com mecanismos de defesa, né? Nós temos um sistema imunológico capaz, né, de reagir a vários estímulos, né, e nos defender. Então, só que para algumas pessoas essa reação é causada por um sistema altamente sensível, né? Então trabalha com uma resposta muito intensa a essas substâncias, tá? A esse agente. E esse agente ele pode ser químico, biológico ou físico, tá? Então esse agente ele é visto como um agente agressor e na tentativa, né, o corpo dispara reações ofensivas, né, que são as reações alérgicas. E aí, vamos entender então o que seria a alergia alimentar. Então, qualquer reação anormal que apareça após a ingestão de um alimento ou algum aditivo, tá? Não precisa ser exatamente um alimento, pode ser uma parte ali da, né, um constituinte daquele alimento. Então, uma resposta imunológica anormal é diferente de intolerância alimentar, tá? Vocês não podem confundir isso, porque intolerância alimentar é de natureza não imunológica, não tem reação imunológica, tá? Aqui, quando a gente está falando de alergia, é porque tem uma alteração imunológica. Então, aqui, vamos entender a alergia, eu tenho, né, a presença do antígeno, uma predisposição genética também e uma certa, né, predisposição do indivíduo também à tolerância oral, né? Então ele vai consumindo partículas, às vezes os indivíduos não podem com nada de tolerância mesmo, até fumaça, assim, alguém cozinhando o camarão em casa, né? Se você passar perto, já irrita a sua pele, por exemplo, tá? Então, também tem a ver com esse grau de tolerância. Então, na alergia alimentar, qualquer alimento pode provocar uma reação alérgica. Tem gente que tem alergia com kiwi, por exemplo, com abacaxi, né, com tomate. Só que alguns alimentos têm uma capacidade maior de provocar essa irritação, né? Então a gente sabe do leite, por exemplo, amendoim, tá? Camarão, né, frutos do mar. Mas o que que acontece? Qual é a fisiopatogenia da alergia? Então, eu falei que tem que ter uma reação imunológica, né? Então, para começar, a imunoglobulina A IgA, é o primeiro elemento de defesa do nosso sistema imunológico. Ela está presente lá na mucosa intestinal, tá? Então, ela dificulta a penetração dos antígenos, ela neutraliza a entrada, né, dificulta ali, ela vai fazer neutralização lá dentro da mucosa de micro-organismos. Então, os antígenos podem ser inalados ou ingeridos, eles vão se ligar a essa imunoglobulina A e são impedidos de serem absorvidos, né? Então, existe uma neutralização de toxinas ou neutralização de bactérias, de vírus, impedindo a fixação deles lá na mucosa, lá no enterócito, tá? Lá na célula intestinal. Então, tem uma excreção desses antígenos. E isso é o que acontece com as pessoas normalmente, né? Nosso IgA lá está trabalhando a todo momento, ok? Então, aqui, ó, vamos entender o que eu acabei de falar. Essa linha é a nossa mucosa íntegra, nossa superfície intestinal íntegra, saudável, né? Nosso primeiro elemento de defesa, então, da nossa imunidade é a imunoglobulina A, IgA. Tá? Então, os antígenos podem ser inalados, como eu falei, não precisa nem ser digerido, não precisa nem ser engolido, né? Basta ter tido algum contato, muitas vezes, tá? E a nossa IgA impede aqui, ó,
Aqui são, né, os antígenos tentando entrar, mas eles se ligam rapidamente na IgA, que ela ali é a primeira forma de defesa. Tá? Então, a IgA ela é uma responsável por uma barreira imunológica primária, né? Logo no começo, aí, na parede intestinal, dificultando, então, a penetração dos antígenos por causa dessa imunoglobulina, né? E também exerce um papel de neutralização, como eu falei. Então, vai neutralizar esses micro-organismos e vai fazer a excreção desses antígenos, tá? Então, para ressaltar essas ações importantes, né? Neutralização de toxinas, de bactérias, ok? Impedindo, então, que eles se fixem aqui nos enterócitos. Olha que bacana, né? Só que se eu não tenho uma mucosa intestinal tão íntegra assim, né? Eu tenho uma barreira intestinal alterada, olha aqui o que acontece, né? Então, eu vou ter espaços. Então, eu vou ter aqui pouco IgA, né? Secretório aqui, para muitos antígenos, né? As IgAs que eu vou ter não vão dar conta dessa agressão. E aí começa, então, a ter a entrada, né, desses alergênicos, dessas substâncias alergênicas, e começa, então, a ter reações consideradas, né, as reações comuns de alergia nesse indivíduo. Os principais alergênicos aqui dos alimentos, né? Então, o leite, qualquer componente dele pode provocar alergia. O ovo, principalmente a parte da clara ali da albumina, o trigo, as leguminosas, então alimentos que contenham também lecitina, pode ter também, as castanhas pela condição da aflotoxina, tá? Então nozes, amendoim, tá? Então, são um dos principais. Outros alimentos que também causam, comumente aqui, tomate, frutos do mar, frutas cítricas também, milho e chocolate. O milho também é uma controvérsia, assim, às vezes pelos aditivos que recebe de ser transgênico, mas isso também não tem como ainda a gente afirmar hoje em dia, tá? Pode ser o milho, o próprio milho mesmo. E o que pode ocasionar nas pessoas, né? Então, primeira coisa, né, são as reações de hipersensibilidade, então, de dar vermelhidões, né, eczemas, até feridas na pele, mas também pode dar situações graves de enxaqueca, hiperatividade, tromboflebite e glaucoma até, tá? Então, pode chegar a quadros muito graves, né? Até edema de glote, né? A pessoa ficar perdendo o ar, né? Não conseguir respirar. E por quê? Por que que isso acontece em algumas pessoas e em outras não? Primeira condição é a predisposição genética, né? Então, pessoas que têm maior sensibilidade a alguns alimentos do que outros. Mas, além da predisposição genética, qualquer condição pode favorecer a passagem dessas macromoléculas lá no intestino, que elas passam de forma intacta, não são digeridas, né, na circulação sanguínea. E isso pode disparar um processo alérgico e desencadear, então, a formação desses imunocomplexos que vai dar origem aí às reações, né, propriamente ditas. Então, alterações que comprometem a saúde intestinal, tá? E aí essas macromoléculas vão chegando na corrente sanguínea. Então, também tem muito a ver com a alteração do comprometimento intestinal e a competência do sistema imune dos indivíduos. Então, algumas pessoas têm uma predisposição maior do que outras, além desses alimentos que eu já falei que são um pouco mais alergênicos, né? Então, por isso a importância de fazer a introdução alimentar no tempo certo, né? De forma adequada, por isso a importância da integridade intestinal, né? Da saúde intestinal, que a gente sabe da permeabilidade intestinal. Além disso, algumas situações de alergia podem acontecer por reações cruzadas. Então, alimentos diferentes podem induzir respostas semelhantes na mesma pessoa. Então, às vezes a pessoa não tem alergia com um determinado alimento, mas ela acabou desenvolvendo porque o outro alimento teve contato. Então, por colheres, na panela, tá?
o pacientes, por exemplo, é comum a gente ver pessoas que têm alergia ao trigo, né, a doença celíaca, e não poder consumir aveia, por exemplo, tá? Mas porque teve contato, tá? Então, a mesma coisa do camarão, e não vai poder consumir crustáceo, né? A forma de manipular, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Lugares que estão escritos, a gente faz comida sem glúten, mas se a pessoa realmente é alérgica ao glúten, ela não pode usar nem a tábua, a pia, a batedeira, o liquidificador que um dia você usou com glúten, com farinha comum que continha glúten, entendeu? Porque para aquela pessoa vai ter ali uma micropartícula, uma suspensão aérea, e isso para ela já vai ter um potencial alergênico. É muito complicado, tá? Então, pessoas que trabalham com produção de alimentos sem glúten, eles têm que ter uma cozinha totalmente nova, que nunca teve contato com utensílios, com alimentos comuns que têm glúten, ok? Só para esclarecer isso aqui, né, com um exemplo. Se você faz, né, às vezes, assim, na mesma cozinha, né? Isso acontece. Você tem alergia a camarão, você está numa pizzaria. Aí você fala, olha, eu tenho alergia a camarão, então eu vou pedir pizza de bacon. E você pode ter a reação alérgica naquele restaurante, dependendo de como foi manipulado, né? Então, às vezes a pessoa não lavou a mão de uma pizza para outra no preparo, usou a mesma faca sem higienizar, entendeu? Então, só de ter contato, né? Só de ter suspensão aérea ali, aquela partícula pode ser já alergênica minúsculosa, né? Bem pequena mesmo, assim, bem micro, né? Mas parece um exagero que eu estou contando, mas pode sim causar alergia. Então, os mecanismos que controlam esse transporte de macromoléculas no intestino, né? Então, a gente sabe que a nossa flora, a microflora intestinal, são os mecanismos não imunológicos, né? Então, a gente também tem ali muco, secreções importantes gástricas, né? A nossa barreira gástrica, o próprio a condição de peristalse, né? Então, que não deixa ali o alimento ficar ali parado o tempo inteiro, né? Então também tem filtração hepática, que a gente consegue fazer depuração, né, de toxinas, enzimas pancreáticas, as nossas células caliciformes, que são as produtoras de muco. Então isso são mecanismos que não têm a ver com a imunidade, né? São não imunológicos da nossa saúde. E, né, do transporte aqui, mecanismos de defesa imunológicos. Então, como eu falei, é a IgA secretória, a nossa imunidade mediada por células, né? Então, quando a gente tem reações, né, de macrófagos, por exemplo, e outras classes de imunoglobulina, IgE, IgM, IgE e IgG, tá? Então, quando a gente fala em alergia, tem que ter dosagem de imunoglobulinas. Intolerância alimentar não tem reação de imunoglobulina. Então, aqui só para mostrar, né, a macromolécula qualquer, pode ser do leite, pode ser do feijão, tá? Pode ser do tomate, enfim, passando aqui contato com as imunoglobulinas, tá? Então, aqui é uma macromolécula, as imunoglobulinas. Aí vai ter uma ação aqui lisossômica, então, na barreira intestinal, ó, dentro do lisossomo. Então, as tight junctions aqui, ó, que é aqui que né, tem que estar ligadinha com outra célula intestinal. Então, aqui ela não consegue penetrar e chegar na corrente sanguínea, tá? Então, eu não tenho esse espaço. Já aqui, né, ela vai ser, então, uma degradação desse antígeno, né, de forma intracelular, ele é quebrado, né, até ser liberado aqui, ó, por exocitose, né? Então, a gente lembra disso lá no começo da graduação, vocês viram isso, né? Então, ó, complexo de Golgi, né, e aqui exocitose, né, desse corpo estranho, né, que tem um potencial alergênico para esse indivíduo, tá? Então, na etiologia, né, a resposta imunológica, como eu falei, ela é mediada por imunoglobulinas,
principalmente aí vai ter reação, aumento na produção de IgE, tá? E também manifestações que ocorrem porque há liberação de hipersensibilidade, né? Então a gente vê as pessoas com coceira, por exemplo, irritação na garganta, né? Então vai ter aumento da histamina, que é uma amina derivada da histidina. Então ele é um dos estimuladores de secreção de ácidos da nossa mucosa gástrica, né, e produção de suco, né, entérico também, intestinal. Então, é o principal mediador de reação de hipersensibilidade. Então, vai ter ali, por isso que a pessoa, né, tem aquele vermelhidão, ou coceira, tá, ou mal-estar, por causa da alta produção de histamina e de serotonina também. Então, o IgE se liga com mastócitos, como eu estava falando, né? Essa alta produção de IgE vai se ligar com mastócitos e basófilos. Mastócitos, para quem não lembra, né? São células teciduais que circundam os vasos, né? Então, eles estão ali próximos dos receptores de IgE na membrana, tá? Então, vai ter essa desgranulação, liberação de mediadores químicos e vai ter, então, aumento dessa atividade biológica, né? Como eu falei, dessa produção de histamina, tá? Então, aqui, ó, aumento de IgE, né? Degranulação dos mastócitos, aumento das reações de histamina e o bloqueio, né, da supressão aqui, tá? Das células T. Então, essa é a nossa reação imunológica. Então, essas macromoléculas, elas penetram na barreira intestinal desses indivíduos que já têm uma predisposição, às vezes, né, já uma condição imunológica. Então, vai estimular essa diferenciação e proliferação das células de defesa, não é isso? E começa, então, a ter a reação, né, alérgica. Então, essa sensibilidade vai levar, né, num contato, né, a produção de anticorpos específicos, né, que é o médico que depois detecta nos exames, não somos nós, a formação de imunocomplexos, né, vai ter proliferação de linfócitos e citotoxicidade, né, direta ali, onde as pessoas têm já as reações presentes, e liberação desses mediadores inflamatórios, com o aumento da histidina. Então, os antígenos alimentares, então, eles agem como alérgenos quando eles são ingeridos, mas eu falei também que pode ser, né, só por uma micropartícula inalada, né, ou um pequeno contato. Não é tão comum, tá, gente? Graças a Deus essa parte é rara, né, de acontecer, mas pode ocorrer. Pessoas que têm uma hipersensibilidade não precisa nem ingerir a pizza, né? Como eu falei, basta ela ter tido um pequeno contato, um vapor do camarão, tá? E você nem pediu pizza de camarão, mas a mesa do lado pediu, tá? Então, assim, isso pode ocorrer. É raro, mas é uma condição que pode ocorrer. E na alergia do leite, então, né? Que a gente já ouve falar muito disso. Bem diferente de intolerância, né? Então, a alergia é uma incidência que é maior se os pais já são, né, alérgicos, tá? E ainda muito maior se um irmão já tem alergia. Então, pode aumentar até 50% se você já tem um irmão também com alergia. Então, por quê? Né? Porque o leite de vaca ele tem várias proteínas distintas ali, são macromoléculas, né? Então, elas podem atuar como agentes, né, potenciais alérgicos aí, né, e essas mais importantes aí que podem gerar esses antígenos seriam as globulinas, tá? E também a caseína. Então, a beta-lactoglobulina está lá no soro ou a caseína para muitas pessoas. Então, pessoas sensíveis a esse coalho quase sempre não toleram o leite de qualquer mamífero. Então, não importa se for com a caseína, não adianta tomar leite de cabra, por exemplo, ok? Porque aí ela normalmente ela também vai ser vai despertar essa mesma reação aí por causa desse grupo de caseínas ser muito semelhante entre todas as espécies. Só para lembrar, né, que é diferente então da intolerância. Então,
alguns exames de teste rápido do dedo só detectam a tolerância, tá, gente? A tolerância vai ver se você teve contato com o alimento, não vai ver se você teve produção de imunoglobulina, tá? Porque não vai detectar IgE. Para fazer isso é só exames laboratoriais ou testes específicos com o médico. A alergia, então, ao ovo, que também é bem comum, né, na clara, crua, por isso também essa hipersensibilidade é bem comum em crianças. Algumas vacinas levam, né, então, a albumina, por exemplo, na constituição. Então, as principais proteínas antigênicas aqui são da clara, né? Então, a albumina, a transferrina e o ovo mucoide. Esses pacientes alérgicos à clara não consomem a gema, mas por causa dessa contaminação, né? Que está uma presente muito grudada na outra, lógico, né? Mas, na verdade, a alergia maior é da clara. Normalmente, às vezes, com a idade pode desaparecer, né? Em alguns casos aí é comum na infância, mas às vezes na idade adulta não permanece. Peixes e crustáceos, né, que também tem, como eu falei, uma alta contaminação cruzada, então se recomenda a não ingestão dos alimentos, né, dos demais alimentos, por demonstrar uma reação desse tipo, né? Então, bacalhau, atum, salmão, né, peixes de água salgada, muitas vezes, dão mais alergias que os de água doce, tá? E pode dar em adultos e crianças, não é só em crianças não, muito comum em adultos também. E eu falei aqui até o cozimento do peixe, né, até a produção do vapor pode causar alergia. Só da pessoa descascar o camarão, ela pode ficar com alergia na mão, por exemplo. As manifestações mais comuns são as gastrointestinais, né? Então, náuseas, vômitos, diarreia. Para muitas pessoas dá diarreia, mas pode acontecer de dar só uma cólica e dar também prisão de ventre. Não é tão comum, tá? Essas aqui são as mais frequentes. Mas pode dar urticária, pode dar muita produção de muco, né? Renite, sinusite, tá? Então, reações respiratórias e a perda de peso, refluxo, flatulência exagerada, né? Um aumento grande de flatulência e síndromes de má absorção, né? No intestinal, gases, inchaço, tá? Tudo isso são reações relacionadas à alergia. Até dores de cabeça, enxaqueca, alteração do humor e do sono, hiperatividade, dificuldade na concentração, crises de ansiedade, até convulsão pode dar também. Outras situações autoimunes como artrite, lúpus, né, psoríase, então também podem ter a ver, porque são condições autoimunes. E os eczemas, coceira, dermatite, caspa, né? Tudo isso são reações dermatológicas que podem ter também como princípio e o começo as alergias. Não quer dizer que todo mundo que tem acne ou tem lúpus tem alergia, ok? Estou dizendo que são situações onde pode proporcionar também este quadro. Até aumento de peso e, né, alteração de peso, então obesidade e emagrecimento, colesterol aumentado, dores articulares, tá? Então, olheira, síndromes gripais, onde a pessoa tem uma reação alérgica de forma mais sistêmica, tá? Vermelhidão, tudo isso pode ser também causado por alergia. Então, por isso, né, como várias coisas levam a esse tipo de sintoma, né? Obviamente é o médico que fecha esse quadro, tá? Na enterocolite, então, né, que é a enteropatia perdedora de proteína, que é a manifestação mais clássica de alergia alimentar, que é muito comum nos primeiros meses de vida, onde o bebezinho tem muita diarreia com sangue, distensão abdominal, vômito muitas vezes é pós-prandial, né, então depois que tem contato com leite, essa ingestão persistente desse alérgeno, né, desse alimento, leva ao retardo do crescimento, né, edema e anemia, né? Então, a criança pode ter uma letargia muito grande, desidratação, normalmente é comum, né, após ingestão de leite de vaca ou leite com fórmulas que tenham soja.
retardo do crescimento, como eu falei, né? Mas também pode levar, então, a esse infiltrado de eosinófilos, né, na mucosa e levar, então, uma enteropatia perdedora de proteína. Então, a criança, ela emagrece de forma muito rápida e desidrata, levando a anemia. Então, o tratamento seria evitar essa proteína que está lesando, geralmente aí são fórmulas bem hidrolisadas, né, que estão ali em micropartículas, para não ter contato com essas fórmulas com proteínas intactas, né? Então, são hipoalergênicas. Essas aqui são só algumas marcas, são latas muito caras, mais de 60, 70 reais, tem latas aí acima de 100 reais, e a lata de leite dura 2, 3 dias, né, para um bebê. Mas não tem jeito, né? Então tem que se evitar fazer esse tratamento para ver se um dia vai poder voltar ou não, ou ver a condição de tolerância mais para frente, né? Mas nos primeiros meses não tem jeito, tem que usar esse tipo de fórmula altamente hidrolisada. Então, é importante fazer a história clínica, né, para ver se tem ali mecanismos que aumentam IgE, ou se não é mediado por IgE. Então, os médicos sugerem os testes, né, o trick test, os RASTs da vida, para poder ver se vai dar positivo às substâncias, né? Se der positivo, vai eliminar aquela condição, aquele alergênico, né? Então, ver se é feijão, se é soja, se é leite, se é glúten, enfim. E aí vai desencadeando, né? Até com a eliminação, né, do alimento, quando você repete, né, e você vê que a criança não tem mais os sintomas, a pessoa não tem mais os sintomas, aí ele dá negativo, então você não tem jeito, tem que tirar. Quando não é mediado por IgE, então se faz outros testes, né, e vai fazendo esse teste para achar qual é o alimento. Então, até ter a eliminação do alimento da dieta. Mas se ele não for mediado por IgE, normalmente ele não é alergia, ele é intolerância, tá? É diferente aqui do nosso quadro. Então, aqui, um processo, né, de funcional, né, assim, de pesquisa, né, é o que a gente fala um pouco hoje da nutrição funcional, da alimentação e doenças crônicas, né? Então, ela está muito envolvida com o processo da saúde intestinal e a disbiose, né? Então, quando eu tenho uma alteração intestinal, aonde eu tenho um intestino mais permeável, que permite passar mais substâncias que não seriam normalmente alergênicas, porque o meu intestino estava íntegro, né? Então ele tinha toda aquela proteção de mucosa, de imunoglobulinas, de IgA secretória, e eu conseguia dar conta das macromoléculas. Só que uma vez que eu tenho um processo de disbiose, eu tenho um intestino permeável, aquelas macromoléculas chegam na corrente sanguínea muito facilmente, liberando, então, né, gerando alterações imunológicas, tá? E gerando citocinas pró-inflamatórias, levando também a reações de hipersensibilidade, como a gente já falou. Então, muitas vezes o problema é intestinal, é o problema de disbiose, por isso levando a quadros de alergia tardios, muitas vezes, tá? E o que leva à permeabilidade intestinal, né? Então, uma baixa produção de IgA, problemas, né? Uma baixa digestão e peristalse, também, né, diminui o fluxo sanguíneo nesses órgãos digestivos, eu diminuo minha secreção de muco, aumento a produção de catecolaminas e também vou estimular, então, né, esse crescimento de patógenos, eu vou dificultar a ligação dos probióticos nas células intestinais. Então, tem um aumento ali de Escherichia coli, de Cândida, né? Então, uma microbiota intestinal doente. Então, essa é a condição da disbiose, né? Tem um aumento de bactérias consideradas mais patogênicas, uma diminuição das bactérias consideradas mais protetoras de microbiota intestinal, dificultando, né, alterando toda a saúde intestinal e a saúde do hospedeiro de uma forma geral.
Então, a disbiose é um assunto bem interessante, né? Nós vimos até recentemente e está em alta, né? Se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Estamos quase acabando, falta pouco, mais uma apostila e acabamos esse semestre.